O comando da Frota Estelar despacha a Enterprise para investigar uma nuvem cósmica, e ela se revela uma ameaça devoradora de planetas, em One of Our Planets is Missing, episódio da série animada de Jornada nas Estrelas que vamos revisitar agora. Bom, One of Our Planets is Missing é uma ótima introdução ao espírito de Star Trek para uma nova audiência, né? Uma nova geração, afinal de contas, um desenho voltado aí para o público infantil, claro, não excluindo os adultos que já seguiam Star Trek, mas voltado para o público infantil, exibido aos sábados de manhã na NBC. E ele tem um sabor muito Gene Elcon, né? Aquela coisa de mostrar que o vilão não é o vilão, o monstro talvez não seja o monstro. Às vezes o que parece vilania na verdade é uma má interpretação, uma má compreensão do que essa criatura está fazendo, e de que a gente sempre tem que respeitar a vida e buscar a solução pacífica e buscar o diálogo, não importa o que aconteça. E é o que eles fazem aí, claro, como último recurso. Se eles precisarem, o Capitão Kirk está disposto a explodir a Enterprise para salvar o planeta Mantilles, mas todos os recursos para tentar se comunicar com essa forma de vida são feitos antes que esse extremo seja levado a cabo. É um episódio que mistura aí algumas ideias que já foram vistas antes em Star Trek, né? Ele não é original nesse sentido, com um misto aí de The Doomsday Machine, do ponto de vista da máquina destruidora de planetas, e Metamorphosis, né? Que é uma criatura gasosa também, cujo grande desafio é a gente estabelecer comunicação com ela. E essa mistura aí foi criada por um nome que você há de se lembrar, o Mark Daniels. Ele, que foi um dos principais diretores da série clássica, volta aqui desta vez para escrever um roteiro. Quando ele ficou sabendo que a série animada ia acontecer, ele procurou a DC Fontana e falou: poxa, posso escrever um dessa vez, em vez de dirigir? Claro, a direção não era a praia dele aí, mas escrever, ele tinha vasta familiaridade com Star Trek e com roteiros de Star Trek, e a Dorothy Fontana, claro, trouxe-o a bordo para escrever um episódio. Não foi tão fácil quanto parece. O primeiro roteiro que ele escreveu era um roteiro do tamanho de um episódio de live action. Foi necessário uma conversa, várias adaptações para fazer o episódio caber aí no tempo que era metade de um episódio de live action, né? Cada episódio da série animada aí com seus 24 minutos ficava mais ou menos na metade do tempo do live action, mas tinha roteiros um pouco mais longos que a metade, porque eram mais densos, mais baseados em diálogo e tal, mas enfim, teve que escrever 4 versões até a coisa parar em pé, e no final ainda teve uma bela polida da Dorothy Fontana antes desse episódio seguir para a produção. É um episódio que marca o primeiro papel com fala do Tenente Arex, o edosiano alienígena aí de 3 braços e 3 pernas, que se senta na cadeira do navegador da Enterprise, no lugar do Chekhov, né? O Walter Koenig não foi trazido para a série animada por questões orçamentárias, e aí em vez de fazer o Chekhov com outra voz, eles preferiram criar o personagem do Arex, se aproveitando naturalmente dos recursos que a animação permite, né, de você criar alienígenas sem ter que enfrentar o desafio de maquiagem. E a gente tem uma figura bem interessante aí com esse edosiano de 3 braços e 3 pernas, que foi desenhado por um artista de storyboard da Filmation, o Bob Klein, e tem a voz de ninguém menos que James Doohan, o Sr. Scott. Sim, James Doohan foi uma figura instrumental aí na série animada, porque deu vozes a muitos personagens. Ele, que antes de fazer televisão tinha tido uma carreira no rádio e tinha uma amplitude vocal incrível, podia fazer várias vozes diferentes, ele foi bastante usado, disparado o ator que fez mais vozes na série animada, e neste episódio, além de fazer o Arex e o Sr. Scott, ele também faz o Robert Wesley, personagem aí, o Bob Wesley, que já tinha sido visto em The Ultimate Computer da série clássica, é trazido de volta, mas por questões orçamentárias não é dublado pelo Barry Russo, e sim pelo James Doohan, que faz ao todo então 3 vozes aí nesse episódio. E além dele, quem mais fez vozes na série animada foi a Majel Barrett, a enfermeira Chapel, esposa do Gene Roddenberry na época, que também era chamada assim para fazer qualquer voz feminina que precisasse, genérica tal, e nesse episódio ela faz a voz da nuvem cósmica quando finalmente eles conseguem comunicação com essa criatura. Este episódio
foi o começo também das frustrações da DC Fontana na produção da série animada. Ela que estava super entusiasmada por cuidar dos roteiros e moldar as histórias, mas estava um pouco frustrada com o método de trabalho da Filmation, que não era o que ela estava acostumada. Né? Quando você pega uma série live action, o chefe dos roteiristas é basicamente o cara que vai moldar a série. E nesse caso não, o trabalho dela se limitava a preparar os roteiros, uma vez que eles eram entregues para produção. A responsabilidade era toda do Lou Scheimer e do Norm Prescott, os responsáveis pela Filmation, os produtores, né? E ela não tinha nenhum poder sobre isso, inclusive eles não mostravam para ela storyboards que estavam desenvolvendo, não mostravam as artes, não chamavam para ver o episódio final antes da entrega para a NBC, e ela estava começando a se irritar com isso, né? Ela chegou a mandar memorandos aí falando, poxa, tem coisas que estavam no roteiro aí que eles não fizeram do jeito que estava escrito lá, e também o uniforme do Bob Wesley tá da cor errada, enfim, começou a fazer algumas críticas, frustrada com esse método de produção que era bem diferente do método usado na série clássica.